cada vez mais as ficções, as séries estão trazendo esse comportamento, que é um comportamento muito mais predominante porque é culturalmente exaltado. Nos tempos de individualismo, vale tudo. Então, assim, a gente tem uma cultura psicopática que culturalmente se estimula um comportamento psicopático. Que se você não tiver muito reto nos teus valores, no teu trajeto, você pode facilmente atingir um tipo de sucesso que você se vende rápido. Nessa hora que não dá para desconectar de lembrar quem era você. O que a sua criança diria de você hoje? De vez em quando eu me faço sempre essa coisa. O que a Biazinha diria para mim hoje? Teria vergonha? Teria orgulho? Teria, tipo assim, você cuidou bem de mim? Isso é uma pergunta que a gente não pode deixar de se fazer. São os atalhos, né? Ali a Luft falava uma frase tão linda, né? Que era, ela dizia assim, a infância é um território que a gente está sempre pisando. A gente sempre tem que voltar lá. Né? Mas a gente está sempre revisitando. Revisitando e pisando, porque ou vai voltar por traumas, ou vai voltar porque a gente está indo e a gente fala assim, como Vilelinha, né? Qual era o teu apelido de criança? Rô. Putz, não sei. Divino. Qual era o apelido? Divino na escola, assim, mas depois... Divino? Rosinho? Não, era divino. Divino. O que a tua criança falaria pra você hoje? Cara, eu acho que ele gostaria bastante, viu? Ou então ele diria assim, quem diria, hein? A gente achava que não ia dar em nada. E isso é uma coisa que é aquela hora que você fala assim, tá valendo. Com todas as pedradas, com todas as traições, decepções, tá valendo. Sempre vale. Entendeu? Porque o saldo é muito positivo, né? É muito positivo. É isso que a gente não pode esquecer. Porque a gente o cérebro humano tem uma tendência horrorosa de sempre lembrar de coisa ruim. Por que é assim? Pela nossa evolução? Porque assim, o corpo humano é uma máquina projetada para duas coisas: sobreviver e buscar prazer imediato. E passar os genes para frente. Então, sobreviver, eu tenho que ter muito medo e eu tenho que decorar aquilo que me ameaça. Senão não sobrevivo. E eu tenho que ter prazer imediato porque eu precisava reproduzir. Daí surgem os dois circuitos que a gente tem que conhecer para não ficar refém disso, porque mudou muito, não é mais o mamute que a gente tem que enfrentar. Né? O perigo não vem mais como vinha, é diferente. E os prazeres também mudaram, abriu um leque de prazer. Um homem primitivo, o único prazer que ele tinha era sexual. E tinha que ser rápido, porque se ele fosse caçar, ele podia não voltar. Comida, talvez? Não, né? Não, era sobrevivência. Né? A comida, porque não tinha essa coisa. Não tinha essa fartura, essa facilidade. A comida não dava dopamina. Não tinha esses aditivos todos. Verdade. Era comida de verdade. Hoje você tem coisas que não são comida. É coisa maquiada de comida. Então era necessário esses circuitos estão rodando pra gente até hoje. Se a gente não tem consciência disso, a gente se deixa cair muito facilmente em vícios e a gente se deixa cair muito facilmente em medos. O vício, essa compulsão, ela vem de uma... Eu não sei se é... Quando eu me deixo cair por um vício, uma repetição de coisas que eu sei que me faz mal, mas eu não consigo sair desse ciclo sabendo que isso me faz mal. Isso tem a ver com você falou de... Com a dopamina vagabunda. Ou não lembrar também quem eu era antes. Aquela pessoa, de repente, ela começa a se tornar uma pessoa que eu sou, por essas conexões que elas vão fazendo sempre a mesma conexão, e eu vou conseguindo a mesma coisa, vou conseguindo a mesma... Cada vez com um Mas você vai precisar menor. mais, né? Mais do mesmo. Exato. Uhum. E como quebrar esse ciclo, né? Porque é muito difícil. Todo vício, ou toda compulsão, esconde algum vazio. E aí... O vício não vem do nada. Eu não tô bem em tudo e vou me viciar em alguma coisa. Não. Tem um buraco que você não visita. Tem um buraco que é aquela... Sabe aquela coisa
Que é quando a gente olha para o abismo olha para a gente, mas eu já acho que é o contrário. Quando a gente olha para o abismo e a gente descobre o que eu faço para não cair nesse abismo, Tem aquela voz a gente dá o pulo. Aí é a mola que faz a gente ir para frente. Pular para esse... E eu acho que tem uma hora que a gente pula, mas para pegar a mola de volta. Todo vício reflete um vazio. O que ele está preenchendo na tua vida? É um pedido de ajuda também? É uma sinalização de que você está preenchendo alguma coisa que você não identificou. Queridos, eu tenho algo muito especial para vocês. Nos próximos dias, quem adquirir qualquer um dos meus cursos online vai receber outro inteiramente grátis. Sim, um segundo curso de presente para você ou para qualquer pessoa que você queira beneficiar com esse conhecimento. E tem mais. Se você fizer sua inscrição nas primeiras 48 horas, ainda vai ganhar uma palestra inédita que eu gravei com muito carinho, baseada nas minhas vivências e estudos profissionais que poderão, de fato, transformar a sua caminhada. Para isso, é só clicar no link que está aparecendo e escolher com calma o que você acha que nesse momento te chama e deixar o conhecimento entrar. Não hesite, pois se cuidar é um ato de coragem.